Veja agora Pablo Marçal dando uma lição de moral em todos esses candidatos comunistas. Acompanhe agora. Veio de cerca de 70 bilhões para mais de 110 bilhões agora. Isso significa que o pagador de imposto aqui na cidade está sendo cada vez mais levado o dinheiro do seu bolso, aquele dinheiro que ele poderia gastar num plano de saúde, para comprar algo para o seu filho. Eu quero saber de você, qual que é o seu plano para reduzir impostos aqui na cidade de São Paulo? Candidato Marçal, sua resposta. Obrigado pela pergunta. Antes vou usar meu direito de resposta para lembrar uma coisa. Foram feitas 3 perguntas para o Ricardo e as 3 ele não respondeu. Aqui parece que ele respondeu que a da Marina, ele falou que não sabe o que acontece. Então significa que ele não pode ser gestor de São Paulo no próximo mandato. Por quê? Se está tendo algum tipo de esquema ou análise, né, de fraudes aí dentro do mandato dele e ele não sabe responder, isso é um grande problema. Segundo, ele não foi humilde para mostrar onde ele errou, que ele é o pior prefeito da história em relação à educação de São Paulo. Terceiro, ele foi injusto comigo, falando sobre processo de 20 anos atrás que não transitou em julgado, só para você saber, nunca toquei em nada de ninguém e se achar alguém eu pago 4 vezes mais. Agora eu quero ver ele, depois que ele encerrar esse mandato, comprovando os relatórios da Polícia Federal em relação às merendas, um desvio aí de mais de 1 bi e mais de 100 pessoas envolvidas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós queremos. Nós queremos justiça, que é fácil bater no peito, estando no poder e usando a camaradagem para se proteger, mas se você tiver a sensibilidade em tirar essa pessoa, que é pequena demais para um cargo tão poderoso, alguém que tem gestão, não tem espírito de comando, é só isso que a gente precisa. Aqui, cada um tem seus defeitos e suas qualidades, mas dentre nós, ele parece sim ser o menor. E essa é uma das justificativas que eu tenho para você de São Paulo, que eu entrei nessa concorrência. Eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade. Não quero. Vendo a capacidade do Ricardo de não responder nenhuma pergunta, não justifica alguém estar num debate e falar que isso aqui é um debate sério, sendo que a pessoa não responde. E eu quero te pedir, para você ir no meu Instagram agora, reserva Pablo Marçal por SP, eu acabei de postar lá sobre a investigação, que é uma notícia. É uma notícia de mais de 100 indiciados. Candidato Marçal, o senhor usou um apelido, foi rápido, pediu perdão, mas eu preciso ser rigoroso e serei com todos. Então o senhor acaba de ser advertido e perder 30 segundos das considerações finais. A réplica da candidata Marina Helena, 1 minuto e meio, candidata. Pablo, você reclamou que o prefeito não respondeu, eu espero que você responda na réplica, porque realmente é muito importante que quem está em casa saiba aonde que está indo o seu dinheiro, gente. Eu não sei se você se dá conta disso, mas cada vez que algum político vem aqui e faz 1000 promessas para você, que vai dar mais saúde, que vai dar mais segurança, que vai cuidar de você, que vai fazer mais e mais e mais, no fundo, tudo isso que ele vai fazer com o seu dinheiro suado. O brasileiro trabalha quase metade do ano para pagar imposto e não pode andar nem com celular na rua. Olha, uma das coisas mais tristes que eu ouvi nessa campanha foi o depoimento de uma mãe no Jardim Ângela, que estava levando o seu filho para a escola quando apontaram uma arma na cabeça dele para levar o celular dela. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas todo mundo fica aqui falando muito e fazendo muita promessa, mas você aí de casa tem que começar a se preocupar sim, que para onde vai esses recursos? Se a gente gasta menos com parasitas, com a companheirada, com o esquema, vai sobrar mais dinheiro para cuidar de você. E sim, dá para fazer muito mais cobrando menos impostos. E assim vai sobrar dinheiro no seu bolso para você cuidar de você e da sua família do jeitinho que você quer. Réplica para o candidato Marçal. Obrigado, Marina. Eu já estou fazendo isso, eu já estou diminuindo imposto, tendo uma campanha que não gasta nem R$1 de dinheiro público. Infelizmente, você e seu partido, Marina, endemonizavam essa prática, mas você também está junto aqui com todos eles, exceto eu, usando dinheiro público para a campanha. São mais de 120 milhões de reais. Inclusive, o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer combater a fome, transferiu para o Boulos 30 milhões para a campanha dele. O Valdemar Costa Neto transferiu 15 milhões para a campanha do Ricardo. Ou seja, são campanhas multimilionárias. Se você pegar os gastos com publicidade do Ricardo Nunes, 648 milhões de reais, eu fico imaginando o tanto de gente que está na fila de hospital agora ouvindo esse número. Sabe qual é o problema?
Aqui eu não estou falando que vou fazer, eu já estou fazendo. Sou o único candidato nesse debate que não está tocando no seu dinheiro para fazer campanha eleitoral. E o que você precisa de saber é o seguinte, nós geraremos 2 milhões de empregos nas periferias e a Prefeitura vai trazer benefícios para as empresas que tiverem 80% dos seus colaboradores morando no mesmo bairro dessa empresa. Qual o motivo? Desafogar o trânsito, diminuir essa poluição, aumentar seu desfrute como cidadão e levar você a sério. Não tem essas propostas aqui, eu dei uma acompanhada no que eles estão fazendo, não tem essa pujança da periferia. Eu quero fazer com que você tenha a sua escritura, eu quero fazer com que você que se empenhe com a sociedade sempre pague menos impostos. Todo governo conservador da história do mundo diminui imposto, todo governo de esquerda aumenta a despesa e para cobrir o rombo das despesas, assim como o presidente Lula está fazendo hoje, precisa de aumentar impostos. Os 2 deputados que nós temos aqui são deputados que votam com o governo e têm aumentado o DPVAT, têm aumentado os impostos que você às vezes não vê na calada da noite, mas seu orçamento vê, falta carne na sua casa, falta bebida na sua casa, falta roupa na sua casa. Eu estou aqui e já estou te provando, o único candidato, não vote em candidatos que usam o fundão eleitoral, vote 28, o dia da vingança do povo. Quando você... Tempo esgotado, candidato, mas muito obrigado a todos vocês. Rafael Algarte, fazer a sua pergunta. Rafael, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os candidatos. A minha pergunta vai para o candidato Pablo Marçal e com os comentários de Tabata Amaral. Candidato, o presidente nacional do seu partido, ele foi acusado de ter uma ligação com o crime organizado. Em outro momento, o senhor disse numa entrevista que honraria, naquele momento, a palavra de Avalanche. Numa outra entrevista, o senhor também confirmou que o PRTB não teria espaço no futuro governo. Caso o senhor seja eleito, então, prefeito de São Paulo, qual vai ser a liderança ocupada pelo presidente do seu partido e também os outros integrantes no seu secretariado? Candidato Marçal tem a palavra. Não vai ter, assim como eu sou o único candidato que já mostrou alguns dos secretários. A gente colocou o Sintra para cuidar do dinheiro dessa cidade. E eu nem consultei ele, porque o nosso combinado é muito simples, é viabilidade eleitoral e eu sonho no futuro do Brasil e bem próximo a gente não precisar de partido político para ter viabilidade eleitoral, porque assim como a Tabata falou sobre o Boulos, em relação a o que o PSOL acredita, não dá para acreditar na figura do Boulos que está aqui. Essa figura de marqueteiro, o marqueteiro desenhou ele, assim como fez com o Lula para ele vencer a eleição, ele que é de extrema esquerda, o Boulos, ele tem um partido que é 100% contra aquilo que ele está pregando na eleição, para ver se consegue ir para o segundo turno, mas não vai ter o segundo turno, você vai votar no 28. E aqui eu quero deixar bem claro que deve ser muito mal arranjada essa solução aí do Ricardo em chamar o capitão Bolsonaro de tenente. Ele está mais perdido que segue tiroteio. Sobre o Leonardo, não foi instaurado nenhum procedimento a não ser uma notícia. E se for e tiver alguma ligação, espero que pague. Caso contrário, peço que todos aqueles que se levantaram contra ele, que também dê espaço na mídia para mostrar verdadeiramente quem ele é. Agora, o Leonardo, ele foi o cara que resistiu a todas as pressões dos partidos que estão aqui, resistiu todo tipo de ataque para manter essa candidatura. E aqui vai meu respeito para você, não tirando a sua responsabilidade, caso você tenha alguma ligação, com o que noticiaram. Vocês estão assistindo aqui um debate eleitoral, e parabéns pela condução aqui da Rede Record. O debate, quando é nobre, ele começa nobre, ele vai até o final de maneira nobre, e assim a gente espera. Eu quero que você avalie o perfil comportamental de cada um, o que fizeram para estar aqui hoje, o dinheiro público que eles tocaram, que é o dinheiro de quem não tem comida agora, o dinheiro de quem não tem moradia agora, o dinheiro de quem não tem cirurgia agora para fazer a cirurgia, 192 mil pessoas. É a fila de 447 mil pessoas que estão precisando de exame. São filas intermináveis. Por que essas pessoas estão assim? Elas estão assim porque as que estão no debate não respeitam o dinheiro público. A Tabata, que vai falar agora, ela deve ter recebido um pouco mais de 14 milhões. O Boulos é o candidato do sistema, é o que mais recebeu dinheiro público aqui. Em terceiro lugar, vem o Ricardo Nunes. Todos eles não têm um pingo de vergonha em usar esse dinheiro. E eu sou o único candidato, eu quero te pedir, não vote em quem usa dinheiro público, o número é 28. Eu fiz essa pergunta para o Datena porque eu quero corrigir uma fala minha. Eu, em outros debates, falei que o Haddad seria o pior prefeito da história, mas olhando, cada situação, estudando profundamente a Prefeitura de São Paulo, eu realmente mudo a minha posição
O atual prefeito, ele está nesse lugar. De fato, ele fez coisas que ninguém fez, com obras, né, sem licitação, já foi comentado aqui. Não resolveu o problema nem de longe de saneamento básico. Nós temos o pior ar do mundo nessa cidade. Nós temos, né, milhares de crianças em situação de rua, aumento da criminalidade. Eu queria saber o que fez de bom esse prefeito. E aí está o detalhe. Você não pode abençoar alguém que está com 12 partidos, que no próximo mandato vai ter 120 bilhões, orçamento recorde. Vai ser dividido 10 bilhões para cada um e ele vai ser um instrumento de decoração ali. Por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. Não dê a capacidade de alguém que não é do tamanho desse cargo. Vote 28. Pablo Marçal, muito obrigado pela participação. A sua despedida em 1 minuto, por causa da advertência que lhe custou 30 segundos. Obrigado. Obrigado por você ter assistido até agora. Obrigado aí pela Record, pelo debate de alto nível. Se você fosse comprar um carro usado aqui, de alguém, você já sabe, né? De várias pessoas aqui, você não compraria jamais. Se fosse para emprestar dinheiro, você já sabe que a maioria não vai te devolver o dinheiro. Se fosse para salvar alguém, precisar subir um prédio em chamas, poucos aqui você poderia chamar. Se fosse para gerir a sua empresa, só tem um aqui que entende disso. Você vai chamar uma pessoa só. Se for para chamar alguém que é econômico, que não gastou dinheiro público para estar aqui nessa campanha, você vai chamar quem? Você já sabe quem você vai chamar no dia 6 de outubro. Eu quero te pedir algo. Tem um encontro íntimo comigo aí nessa urna. Independente se você vai votar o 13 do PT, faça o seguinte, digite 28, respira bem fundo, e eu sei que você vai seguir seu coração e nós vamos vencer no primeiro turno. Entra aí no Instagram, Pablo Marçal por SP, e o número é 28, 28, 28, 28 e 28.